Bom, galera, continuando então as misturas com reações químicas. Nessa segunda parte, nesse segundo momento, nós vamos ver um caso bastante interessante, um pouco mais desafiador, onde tem excesso de reagente numa dessa mistura. Excesso de reagentes na química é quando a gente coloca um reagente numa proporção errada a mais, e aí ele sobra. Essa mistura com reações químicas, ela é muito importante, né? A fabricação aí de medicamentos tem que se tomar muito cuidado para que não ocorra esses excessos, porque substâncias indesejáveis podem sobrar na reação química, tá certo, galera? Então a gente vai ver um caso bastante específico de mistura com reações químicas com excesso de reagentes, tá certo, galera? Então lá, eu sou o professor Carlos do ABC da Química, tá certo, pessoal? Podemos dar, então? Bom, lembra que o nosso passo a passo, nosso checklist, deixa eu até colocar aqui o nosso checklist, olhando para o checklist, vamos lá? Lembra? Primeiro passo, você lembra? Tirar, então, montar a equação química balanceada. Esse passo, inclusive, na maior parte dos exercícios, já aparece a equação. Tome cuidado com balanceamento. Segundo passo, através dos coeficientes estequiométricos, daqueles números que ficam na frente das equações, você então vai relacionar a proporção estequiométrica, a quantidade de matéria. Terceiro passo, de acordo com os dados do problema, olhando lá no enunciado da questão problema, você vai então identificar qual é o número de mol de cada uma das soluções envolvidas na situação problema. Quarto passo, você então vai realizar essa regrinha de 3, esse cálculo estequiométrico em função do número de mols, tanto dos dados da própria equação, que você identificou lá no segundo passo, quanto dos dados da situação problema que você identificou no terceiro passo. E, finalmente, em geral, a gente precisa calcular a concentração, a quantidade de matéria em mol por litro, ou até em grama por litro de uma solução. Então, esse é o último passo, certo, galera? Então, lá o exercício. Bom, exercício de olho nesse exercício. Então, lá comigo. Misturam-se 50 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico você conhece, né? De concentração 0,10 mol por litro. Misturando com este ácido com 50 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH. Então, ácido e base. NaOH de concentração 0,4 mol por litro. Tá certo? Então, tá lá. Nosso primeiro passo, inclusive, já foi dado pelo próprio enunciado. Nós temos a equação e ela já está devidamente o quê? Balanceada, né? Tá aí nossas proporções em número de mols desta equação química. Legal? Bom, segundo passo do checklist seria fazer o quê? Você lembra? Tirar o número de mols de acordo com a situação problema. Do ácido, a gente tem 50 ml e uma concentração de quanto? 0,10 mol por litro. Então, vamos tirar esse número de mol. Bom, volume que eu tenho do ácido, 50 ml. Concentração 0,10 mol se eu tivesse 1 litro. Então, interpretação simples. 0,10 mols se eu tivesse 1 litro, 1000 ml. Como eu só tenho 50 ml, no nosso problema, quer dizer, então, que eu vou ter o número de mols do ácido. Faço aqui a minha regrinha de 3. Encontrei 0,05 mols do ácido, tá certo? Vamos fazer agora para a base. Mesma situaçãozinha, né? Para a base, vamos lá? Para a base, o que eu tenho aqui? 50 ml de uma solução de hidróxido de sódio de 40 mol por litro. Então, vamos tirar o número de mols relacionando da mesma forma, por regrinha de 3, bem simples. Claro que você poderia aplicar o formulário, mas acho que não vem ao caso aqui. A regrinha de 3 é muito mais tranquila. Então, lá da base, 50 ml é o que nós temos, né? É o que nós temos, mas a concentração indica 0,40 mol para 1 litro. Então, 0,40 mol se eu tivesse 1 litro inteiro dessa solução. Mas como eu só tenho 50 ml, faço lá minha regrinha de 3 novamente e vou descobrir que o número de mols da base em 50 ml é 0,020, tá certo? Legal? Então, 0,005 mol de ácido e 0,020 mols da base. Tudo bem? Terceiro passo, montar a estequiometria. Então, nós temos os dados da reação química de acordo com os coeficientes
Essa é a proposta verdadeira. Cada 1 mol vai ter que utilizar 2 mols, que vai produzir 1 mol, que vai formar também 2 mols de água. Bom, condição do enunciado: 0,05 mols do ácido, que nós acabamos de calcular, e 0,020 mols da base, tá certo? E aí, galera, relação de 1 para 2. Se eu tenho 0,05, qual é o máximo que poderia estar aqui? Isso mesmo, pessoal. Dá uma olhadinha no texto que ele pede assim, ó. Qual será a concentração do ácido ou da base remanescente? Galera, essa é uma indicação muito provável no exercício que existe aí excesso. Então, ou o ácido ou a base, nós colocamos quantidade a mais, né? Tem 2 formas de saber qual é a quantidade a mais. Olhar para a proporção. Se aqui eu tenho 1, aqui deveria ter o dobro. Se eu tenho 0,05, aqui deveria ter no máximo 0,010, né? Então, tá aí. E a outra forma, que é matemática, que a gente aprendeu lá no primeiro ano, pessoal, é fazer o quê? Aquela regrinha de 3. Multiplicar cruzado para verificar se os valores são coincidentes, iguais. E quando a gente multiplica cruzado, as respostas também não serão iguais. Se as respostas fossem iguais, não haveria excesso. Mas nesse caso, tá vendo? Ó, desse lado, nós tivemos uma maior resposta. Então, eu tenho excesso de base, certo? Não é 0,020 que poderia estar aqui, é um valor menor. E como é que eu descubro qual é esse valor menor? Já que esse valor é em dúvida, eu retiro esse valor agora, né? Eu retiro esse valor, refaço os cálculos. E aí eu vou saber qual é a quantidade possível. Fazendo isso, pessoal, eu cheguei aqui a um valor de 0,010 mols. Então, tínhamos colocado 0,20 e o valor possível de estar aí é 0,010 mols. Para saber quanto sobrou, eu vou fazer a diferença. 0,020, que é o que eu tinha, menos 0,010, que é o que vai reagir. Então, essa quantidade vai sobrar na reação. E aí, eu faço, então, a relação para o volume, né? 0,010 mol, que é a quantidade que sobrou, que remanescente da base, em quantos ml? Lembra que isso tudo está no volume total de quanto? De 50 mais 50 ml, 100 ml. Como a gente quer a concentração em mol por litro, né? Em mol por litro, quando se pede a concentração está sendo fornecida em mol por litro, então a gente faz uma referência para 1 litro. Se esse é o valor que eu encontrei em 100 ml, quanto encontraria em 1000 ml, que é o valor correspondente a 1 litro? Está lá, 0,10 mol por litro de NaOH é o que sobrou. Galera, um exercício bastante interessante, desafiador, né? Desafiador porque se trata dos excessos, em que quando nós fazemos uma mistura em que há uma reação química, a gente pode provocar aí um excesso, colocar uma substância em uma quantidade maior que ela poderia reagir. E o que vai acontecer com isso? Essa substância vai sobrar lá no final da solução. Além de K2SO4, que nós vamos ter também produzido, que não foi o caso perguntado aqui, mas também a gente vai ter um excesso aí de NaOH que sobrou, que não reagiu. Tá certo, galera? Tomara que vocês tenham entendido mistura com reações químicas. Bom, então agora, pessoal, é se propor a fazer mais atividades. Faça a diferença. Tenta fazer esses exercícios aí com essas pegadas de misturas com reações químicas, que são exercícios um pouco mais trabalhosos, mas bem legais também. Tá certo, galera? É química na veia, pessoal. Um abraço.